Boa noite. Meu nome é Alexandre e neste vídeo explicaremos nosso trabalho de conclusão de curso apresentado ao Centro Universitário FEI, como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de bacharel em Ciência da Computação. Nosso grupo possui 5 integrantes: André Luiz Baroni, Eduardo Batista dos Santos, Felipe Guimarães Silva, Lucas Machado Seraim e eu, Alexandre Cardoso Feitosa. Este trabalho foi orientado pelo professor Dr. Guilherme Vax e tem como tema análise de sentimentos baseada em informações faciais durante a aula virtual. Nosso trabalho foi principalmente motivado pela mudança radical na metodologia de ensino, causada pela pandemia do coronavírus, na qual o EAD deixou de ser uma opção e tornou-se uma realidade no cenário da educação. Com as aulas sendo ministradas à distância, alguns professores conhecidos passaram a relatar uma falta de proximidade durante as aulas, causada principalmente pela ausência do feedback visual, que os ajudava a analisar melhor seus alunos, identificando possíveis dificuldades não citadas por eles. Como consequência desta ausência de feedback, a melhoria contínua das aulas não acontece, pois os professores perdem o feeling sobre quais partes das suas aulas precisam de maior atenção, acarretando uma possível queda no rendimento dos alunos. Para auxiliar essa transição entre aulas presenciais e aulas à distância, imaginamos uma ferramenta que proporcione ao professor uma percepção igual ou próxima à experimentada em uma sala de aula, pois, resumindo o que foi falado em Silva, a relação entre professor e aluno é mediada não só pela linguagem verbal, mas também por outras formas de expressão, como as expressões faciais. Neste contexto de transição, nosso trabalho tem como objetivo unir a área de visão computacional e a área de aprendizado de máquina, quantificando o sentimento do aluno enquanto assiste a uma aula, e a partir dessa quantificação, criar um relatório que apresente os sentimentos predominantes em determinados intervalos, proporcionando ao professor uma percepção melhor sobre sua aula. Este relatório também apresentará os dados de forma individual, permitindo que o professor acompanhe o rendimento de um aluno específico durante sua aula. Boa noite, eu sou o Felipe. Para tornar possível nosso objetivo, primeiro mapeamos o estado da arte, utilizando como referência os trabalhos publicados nos últimos 10 anos. Entre os trabalhos relacionados, os que mais se destacaram foram os seguintes: Afectiva, elaborado por Hannah L. Kaliubi, em 2009. A empresa surgiu a partir de um laboratório de pesquisa do MIT. O grupo tinha como objetivo mapear todas as expressões faciais humanas para que as pessoas com espectro autista pudessem estudar para auxiliar as suas interações sociais. O Afdex, software de reconhecimento facial, se baseia no FEX, do Ekman, mas usa uma abordagem diferente. A ideia é usar expressões mais naturais para o treinamento do algoritmo, ao invés das expressões dissimuladas que Ekman utilizava para apontar a ativação de uma AU. Essas faces são capturadas em momentos em que as pessoas estão fazendo atividades cotidianas, como assistir um comercial ou dirigir, justamente para capturar emoções naturais. Isso torna a base do Afdex muito boa para reconhecer expressões faciais. Todos os dados capturados são usados para treinar redes neurais convolucionais. O modelo proposto é capaz de reconhecer as emoções universais como medo, surpresa, etc. As áreas automotiva e de publicidade são mercados que a Afectiva atua hoje em dia. O Affective Automotive EA visa melhorar a experiência e segurança do motorista, e o Affectiva Media Analytics medir respostas emocionais dos consumidores. Como a Afectiva ainda não utiliza o Afedex na área educacional, nosso trabalho visa suprir essa necessidade. CADAP, elaborado por Carla Mariana Pachilba, em 2019. O CADAP, Cara de Aprender, é um projeto brasileiro que utiliza as emoções dos alunos para melhorar a aprendizagem. O trabalho consiste num programa que realiza a captura do rosto do aluno e classifica suas emoções por meio da ferramenta afectiva. Por mais que o CADAP seja voltado para o ambiente educacional, ele utiliza o Afedex do Afectiva para a classificação da emoção. E o Afedex, por sua vez, é treinado com uma base de dados voltada para os ambientes automotivo e de publicidade. Nosso trabalho tem por objetivo usar uma base para o ambiente educacional. Com isso, esperamos ter resultados melhores que o CADAP. Nessa etapa, apresentaremos os conceitos fundamentais para o entendimento do trabalho. O sistema FEX, criado por Ekman em 1978 e revisado em 2002, é um sistema de codificação facial baseado anatomicamente, criado para descrever todos os movimentos faciais observáveis. Para este fim, o FEX utiliza todos os músculos do rosto em que a ativação muscular possa ser observada a olho nu, como demonstrado na imagem a seguir.
Estes músculos e seus respectivos movimentos são definidos teoricamente como AUs, unidades de ação facial. Para classificá-las, o rosto humano é dividido em duas partes, face superior e face inferior. Só com a ativação das AUs da parte superior já é possível identificar emoções como tristeza, surpresa e raiva. Já a ativação das AUs da parte inferior torna possível a identificação de emoções como alegria, nojo e tristeza. Na imagem a seguir, demonstramos as principais AUs, comumente utilizadas em trabalhos cuja metodologia principal é o sistema FACS. Essas AUs podem ser analisadas de forma individual ou combinada. Por exemplo, as ativações das AUs 6 e 12 representam um sorriso, que pode ser interpretado como alegria. Boa noite, meu nome é André. Eu vou falar um pouco do Viola Jones. O algoritmo foi desenvolvido por Paul Viola e Michael Jones em 2001 e ele é uma estrutura de reconhecimento de objetos que permite a detecção de características de imagem em um tempo real. Ele é conhecido por ser usado em aplicações de detecção de rosto, filtros de rosto, desbloqueamentos celulares, dentre outros. Basicamente, o algoritmo precisa de uma imagem na escala de cinza e procura por pedaços da imagem onde um bit é mais escuro ou mais claro que o outro, para poder comparar com as características de RAR. Essas características são caixas com um lado claro e o outro escuro. Elas têm diversas formas, porém há algumas que são consideradas mais importantes para a detecção facial. Independente do tamanho da imagem, é detectado muitas características possíveis, porém há um processo de treinamento em que aprende quais dessas características são úteis para encontrar um rosto. Nesse vídeo é mostrado um escaneamento super lento e tem o propósito de demonstrar como o algoritmo funciona, por isso não está em escala de cinza e nem redimensionado. Boa noite, eu sou o Lucas e vou abordar o tema de redes neurais. As redes neurais são um sistema de processamento de informação baseadas em modelos matemáticos, que se inspiram em neurônios biológicos. Rede neural convolucional é uma arquitetura de aprendizado profundo inspirada nas regiões específicas do mecanismo de percepção visual dos animais, denominadas campos receptores, que são responsáveis pela ativação de diferentes neurônios durante a captação visual de uma imagem em um determinado ambiente real. E é o que utilizaremos no nosso projeto para a identificação de expressões faciais. Com uma CNN, é possível extrair características de uma imagem. Por exemplo, digamos que na camada de entrada setamos uma imagem de um leopardo. Quando os neurônios olham a cabeça do animal, a rede pode deduzir que a chance é de 80% de ser um felino. Mas quando ela olha o tamanho, o bigode, o olho, o nariz, então ela pode dizer que a chance é de 80% de ser um leopardo e 20% de ser um gato, e assim por diante. Boa noite, meu nome é Eduardo. Na seção de metodologia, após realizar a captura do frame do vídeo, é separada em 3 etapas. A primeira etapa é o pré-processamento, a segunda, a classificação da emoção, e a terceira, a geração do relatório de feedback. O fluxo de pré-processamento é iniciado quando o aluno assiste a uma aula. Nesse passo, é gerado um bounding box com as características do seu rosto. A partir disso, há a extração dos frames do vídeo, tratamento para a imagem em tom de cinza e rotação. Tudo isso para preparar a imagem para as redes neurais. O processo é apresentado no fluxo a seguir. Vou apresentar o processo de classificação da emoção da nossa metodologia. Após o pré-processamento, a imagem normalizada passará pela etapa de classificação da emoção. Nesta parte, testaremos 2 fluxos, o fluxo A e o fluxo B. No fluxo A, será utilizado um método de treinamento supervisionado em que a rede neural receberá as imagens previamente classificadas que fazem parte de um banco de dados, o MME Facial Expression Database. Uma base de dados que contém uma enorme coleção de vídeos e imagens faciais que já estão classificados de acordo com a emoção presente na imagem. No fluxo B, o objetivo é implementar o conceito FACS, que já foi apresentado anteriormente, utilizando uma rede neural para a detecção das AUs. Posteriormente, conhecendo quais são as AUs ativas, faremos uma combinação das AUs reconhecidas com os pontos determinados no FACS, para determinar qual emoção está presente na imagem. Neste fluxo, também utilizaremos o MME Facial Expression Database como base de treinamento.
O relatório consiste em duas visões. A primeira é uma visão geral, detalhando qual emoção esteve mais presente ao longo de todo o vídeo. A segunda contém uma visão mais detalhada do aluno, na qual é possível observar qual sentimento foi o mais predominante em cada trecho do vídeo. Por exemplo, durante a análise do vídeo foi identificado que o usuário esteve 30% surpreso, 20% com repulsa, 10% com raiva e 40% feliz. Dessa forma, a metodologia proposta fornece um feedback temporal ao autor, tornando possível a realização de microanálises do vídeo. Na imagem é possível visualizar os exemplos das páginas do feedback. Proposta experimental. Nesta sessão, detalharemos os experimentos que serão aplicados nas subetapas da metodologia proposta, com o objetivo de validar o processo e aprimorar os parâmetros do modelo, como a periodicidade ideal para a captura dos frames e quantidade de neurônios necessários para o processamento da rede neural. Experimento de cálculo da proporção dos rostos detectados. Este experimento tem como finalidade medir a acurácia do algoritmo utilizado na etapa de detecção de rosto, utilizando como entrada apenas imagens com dados faciais. O resultado do experimento é obtido através da equação apresentada. Experimento da imagem média e desvio padrão. O experimento de criação da imagem média tem como finalidade validar a etapa de normalização. Para este fim, será utilizada como parâmetro a imagem média obtida através da equação apresentada. Após calcular a matriz média, é calculado o desvio padrão de cada pixel, e a partir desse cálculo, exemplificado nesta equação, é possível saber em quais pontos das imagens há mais distribuição de cor. É esperado que nos olhos, boca e nariz, utilizados como referência na etapa de normalização, o desvio padrão seja baixo. Com isso, saberemos que a normalização está sendo feita de maneira correta, pois a boca, olhos e nariz têm pouca variação em relação aos outros músculos do rosto. Validação por base. Para validar a etapa de classificação das emoções e constatar a confiabilidade dos métodos de classificação propostos, este experimento consiste em utilizar 70% das imagens de rostos extraídos da base MME Facial Expression Database para o treinamento da rede neural, enquanto os 30% restantes serão reservados e posteriormente destinados para a validação supervisionada da classificação da emoção. As métricas utilizadas serão F-score e Precision and Recall. A Precision é descrita na equação a seguir. A Recall é descrita na equação apresentada. A F-score mede a acurácia dos testes e pode ser observada na equação a seguir. Comparação entre os diferentes modelos propostos. A partir das validações realizadas na normalização das imagens, este experimento visa comparar os feedbacks dos dois modelos propostos, que receberão frames iguais como entradas. O intuito deste procedimento é compreender qual dos modelos apresenta como saída o feedback mais preciso, utilizando como parâmetro a acurácia obtida nos dois modelos. Testes em produção. Neste experimento, o sistema será testado em um ambiente virtual de ensino, simulando a aplicação final do sistema. Para este fim, 5 alunos do 8º ciclo de Ciência da Computação da Universidade FEI assistirão 2 aulas de 50 minutos com câmeras ligadas. Espera-se que o sistema seja capaz de gerar o relatório final de feedback com a acurácia próxima da obtida com as bases de teste e treinamento. Em relação ao cronograma, nosso projeto foi separado em 4 principais etapas. 1. Captura de frames dos vídeos. Esse processo tem estimativa de 15 dias para a conclusão. 2. Pré-processamento da imagem. Esse processo tem estimativa para 20 dias de conclusão. 3. Classificação de emoção. Para esse processo, foram estimados 50 dias. 4. Relatório de feedback. Para essa tarefa, foram estimados 20 dias para a conclusão. Espera-se ter como contribuição principal entregar uma solução para o reconhecimento de emoções a partir das expressões faciais, no qual seu treinamento será voltado para a área educacional. A aplicação terá código aberto para eventuais contribuições em trabalhos futuros.